Olá, tudo bem? Meu nome é João Gustavo Claudino, sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, criado em Contagem, sou cientista do esporte, fundador e CEO da Load Control, uma startup que visa trabalhar otimizando o rendimento e cuidando da saúde e reduzindo o risco de lesão de performance de atletas e praticantes de atividade física. E viemos aqui no BH Invisível falar nesse tema de startups, então conversar e tratar como também esse caminho dessa trajetória da ciência para o empreendedorismo e desse ecossistema aqui de Belo Horizonte e região metropolitana, no caso Contagem especificamente, que está ali ligado visceralmente ali à capital do estado. Olá pessoal, meu nome é Paula Figueiredo, eu sou advogada, empreendedora do The Legals, da Modacad, presidente da Comissão de Direito para Startups da OAB de Minas Gerais. Estou aqui hoje para a gente conversar sobre startups e o nosso excelente ambiente aqui em BH. Não percam! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Cartacho, eu sou cofundador e CEO da Simpla. Simpla, que é uma empresa daqui de BH, uma startup daqui de BH, uma empresa que emprega aí mais ou menos 450 pessoas, que tem um orgulho tremendo de ser de Belo Horizonte. Assim como eu também tenho muito orgulho de ser de Belo Horizonte. Eu morei muito tempo fora do Brasil. Quando eu voltei para cá, eu voltei com dois propósitos. Um dele é construir a Simpla e o outro é garantir que a gente constrói também em Belo Horizonte. Uma nova BH, que a gente constrói uma cidade focada em inovação, empreendedorismo e que a gente deixe para os nossos filhos uma BH muito mais incrível do que a BH que a gente cresceu. É isso. Espero aí estar contribuindo um pouquinho e bem-vindo aí ao BH Invisível. Olá, Belo Horizonte, magnífica, espetacular, suprema, superior ao universo Marvel e DC Comics. Quem é o Batman perto da gente? Tá começando mais um programa da quinta temporada de BH Invisível, o último programa do ano. Daqui 3 dias a gente está celebrando a chegada de 2020 e o adeus de 2019. Ano bom para BH Invisível, aliás. Aqui no programa de hoje, 2 super-heróis e uma super-heroína da nossa cidade para falar da Belo Horizonte das startups. Essa palavra que virou moda no noticiário nacional, todo mundo fala de startup, todo mundo quer ter uma startup e hoje a gente vai dissecar isso aqui. Por que Belo Horizonte é a capital das startups no Brasil? Eu recebo no estúdio avançado da Band News, aqui na Casa Sapucaí, do meu lado direito, o João Gustavo Claudino, que é um cientista do esporte que nasceu em Belo Horizonte e foi criado em Contagem. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade de Itaúna, mestre em Ciências do Esporte pela UFMG e doutor em Biodinâmica do Movimento Humano pela Universidade de São Paulo. Foi para Nova Zelândia cumprir parte do seu doutorado e hoje é membro do Laboratório de Biomecânica da Escola de Educação Física e Esporte da USP. João Gustavo é CEO da Load Control, uma startup que visa a união entre ciência e empreendedorismo com o objetivo de impactar a saúde e a performance de atletas e praticantes de atividades físicas. Falei tudo certo aqui, João? Eu estou me enrolando tanto de emoção que o ano está acabando, então você já viu, né? Mas vamos que vamos. Hoje vamos falar muito sobre isso. Do lado do João aqui na minha frente, a Paula Figueiredo, nascida e criada em Belo Horizonte. Paulinha é advogada especializada em Direito Empresarial Consultivo e é sócia do escritório Figueiredo Law, onde atua com ênfase em empresas de base tecnológica. Com um currículo que impressiona, Paula é presidente e fundadora da Comissão de Direito para Startups da OAB Minas Gerais, embaixadora na América Latina do World Legal Summit, iniciativa mundial para a criação de parâmetros legislativos para a tecnologia, e professora de pós-graduação em Direito e Tecnologia da Faculdade Arnaldo, em Belo Horizonte. Paula também participa dos movimentos X-Tech, o Women in Blockchain e Elas in Tech, dentre outras iniciativas para maior participação de mulheres em negócios na área de tecnologia. Seja bem-vinda, Paula. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Grande prazer. Vamos falar muito sobre esses termos aqui que o ouvinte está interessado já em saber, que eu sei. E do lado esquerdo aqui, na ponta esquerda, praticamente o Éder Aleixo das startups mineiras, Rodrigo Cartacho, que é formado em Publicidade e Propaganda pela queridíssima PUC Minas e mestre em Administração de Empresas pela Universidade de Girona, em Barcelona. Iniciou 6 negócios diferentes antes de se tornar cofundador da Simpla. Um deles foi um albergue boutique em Barcelona que, com pouco tempo de funcionamento, foi considerado o melhor hostel da cidade pelo TripAdvisor. Hoje, Rodrigo é o atual CEO da Simpla,
uma empresa de base tecnológica que oferece serviços para gestão de eventos e compra de ingressos e que tem crescido 3 dígitos a cada ano, além de ser responsável pela promoção de boa parte dos eventos culturais no Brasil. Eu vou acrescentar uma coisa aqui que eu te conheço e sei, e é um admirador e um fervoroso patrocinador de Belo Horizonte, que você gosta da nossa cidade, né? É isso aí. Obrigado Seja aí pelo bem-vindo. convite. Nada melhor do que estar aqui em BH, visível ou invisível. Aí você falou. Eu vou começar com aquela história que a gente sempre fala no primeiro bloco, para vocês contarem um pouquinho mais sobre a história de vocês, a relação de vocês com a cidade. Mas antes, eu queria que a gente tentasse, em um tweet, resumir o que é uma startup. Porque deve ter gente do outro lado aqui da rádio se perguntando o que é uma startup. Cartaz, conversando com você, o que seria uma startup assim, em um tweet para a pessoa entender? Startup é uma empresa de base tecnológica, né, que ela entra em um mercado e usa a tecnologia para ganhar escalabilidade para crescer de maneira exponencial. Então, em outras palavras, é uma empresa cujo DNA é tecnologia, que acha um mercado, muda radicalmente aquele mercado e cresce absurdamente pelo fato que ela tenha tecnologia como a sua base. Uma startup que todo mundo de Belo Horizonte vai conhecer assim, que vai dar o clique agora. Ah, isso, entendi, agora eu entendi. Você acha que a gente pode falar que Uber ainda é uma startup? Sem menor dúvida, porque startup eu não acredito que seja o tamanho da empresa. Muita gente acha que startup é uma empresa que está começando, tentando. Não, startup é o modelo, é o modo como a empresa opera. Acho que Uber é startup, Google continua sendo startup até hoje, Facebook continua sendo startup e em Belo Horizonte estamos cheios de startups. Vamos falar disso aí. Paula, para você, o que é uma startup? Rodrigo foi direto no ponto, explicou super bem, apenas acrescentando que em palavras simples, é uma empresa que consegue atender um bando de gente sem ter que crescer a própria estrutura nessa proporção que a gente imaginaria, que era o que as empresas eram antes. Né? Trabalha em situação de total incerteza, que eu acredito que também não é exclusivo das startups, principalmente estando no Brasil. Nosso país. Exatamente. E o pulo do gato dessas empresas é o jeito, né? De colocar os produtos e serviços no ar, sem ter uma grande preparação antes, custando muito menos e muitas vezes tendo, né, o problema como foco, o cliente como foco. Então, você coloca no mercado, vai testando, melhorando. Acredito que você possa explicar isso para a gente na prática. E, enfim, chega no ponto de revolucionar o que a gente faz. Ô João, já vou para o meu primeiro why do programa. Eu estou achando que BH Invisível é uma startup, João. Você concorda? Sim. Eu diria que BH Invisível é uma startup na rádio de Belo Horizonte, do Brasil, talvez. Certamente. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Certamente, por ter essa forma que permita impactar um bocado de pessoas, vamos usar o nosso mineirês, né? Um cadro de gente. Então, esse impacto a nível até pela língua, uma barreira, todos os países de língua portuguesa minimamente. Então, que está sendo executada aqui hoje pode ter essa escalabilidade aí, dita aí de forma muito bem apropriada. Começamos o programa tendo ideias. Certo. Já transmitir para Angola, Guiné-Bissau, Ilha de... né? Acho que a gente agora Portugal e vamos embora, né? Não tem limite, Não tem importante limite. É mostrar BH. Maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso. Paula, então vamos começar com você, do seu currículo aqui. O que eu deixei fora que você queria destacar e conta um pouquinho da sua relação com a cidade que você escolheu para viver, que é Belo Horizonte. Eu comecei essa jornada na Escola Técnica de Formação Gerencial do Sebrae. Um projeto super interessante. Então, eu sou técnica em administração de empresas, desde essa época do segundo grau trabalhando, né, em empresas. Escolhi direito para fazer negócios. Eu percebia que era necessário, né, quando eu trabalhava com projetos maiores. Trilhei essa carreira dentro de empresas também, depois fui para escritórios. Sou especialista em direito minerário, além, né, de internacional. Minerário de mineradora mesmo. De mineradora mesmo. Afe Maria, quando acontece esses trem aí que acontece, você fica até com a espinha gelada, né? Exatamente. Bom, estando em Minas faz sentido, né? Sim, a gente claro. Trabalhar com essa questão de mineração. Sempre muito inquieta dentro do mercado tradicional e vim parar nessa história de tecnologia porque eu tenho uma startup, não é da área do direito, é uma solução para quem produz roupa. Então é uma super vocação aqui, né, da nossa cidade.
chama Moda CAD, faz os moldes, enfim, é super bacana. E ao ir aos eventos de tecnologia e empreendedorismo, quando as pessoas descobriam que eu era da área do direito, todo mundo vinha conversar. Porque as empresas que estão começando, não necessariamente elas têm acesso à assessoria jurídica, ou porque acha que precisa priorizar investimentos no início, ou porque acha que advogado é aquele pessoa que fala estranho, né? E você chama na hora que deu problema. E, enfim, como é um meio super colaborativo, né, gente? Uma empresa chama a outra e chama a outra. Eu hoje já tenho o meu próprio escritório. E aí, daí veio uma avalanche de coisas que eu acho que é o que acontece quando a gente encaixa, né, nossa Eu tenho atuação. certeza, vocês três aqui, eu tenho certeza que vocês podem morar em qualquer lugar do Brasil. Certeza absoluta pela dinâmica do negócio de vocês, pela categoria que vocês têm no negócio, e vocês escolheram Belo Horizonte. Por que você escolheu BH? Por que você fica aqui? Nesse ambiente de startup, levando em consideração quem quer fazer negócio, o que o Cartacho falou, quebrar rotina, produzir, fazer coisas que nunca ninguém pensou. Por que você está em BH, Paula? Objetivamente, a gente tem aqui coisas importantíssimas para o desenvolvimento de startups. A gente tem capital humano muito bom. Claro que tudo pode melhorar, né, gente? Mas nosso nível de educação é muito bacana. A gente ainda tem um custo de vida possível aqui, né? A gente tem o que eu adoro falar, que eu acho que finalmente a gente está capitalizando o nosso mineirês, que tem nome chique no empreendedorismo agora, né? O tal do ecossistema, que é essa coisa natural nossa. Eu que conheço você, que conhece ele, a gente consegue se conectar de uma forma que a gente virou o que virou, muito por causa desse rapaz aqui e de todo mundo que estava com ele logo no início, que catapultou a gente, todo mundo sabe onde que BH é no mapa. E também acho muito bacana que esse movimento continue fortalecendo cada vez mais e a tendência é que continue. Isso objetivamente. E emocionalmente, o meu coração é daqui. É daqui, não tem jeito. Cartacho, você morou na Hungria, Barcelona e voltou para casa. Voltou porque sabe que aqui tem ambiente para fazer negócio, né, cara? Não, exatamente. Eu acho que eu comecei a empreender em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte eu tinha uma grande casa, engraçado a gente estar numa grande casa como essa, né? Era no bairro São Pedro, no São Pedro Vale, que era uma casa que tinha um estúdio para ensaio de bandas, uma agência de publicidade e também tinha uma produtora de eventos, né? Dali eu fui parar em Barcelona fazendo mestrado, abri um albergue, do albergue eu montei uma agência de design focada em web, era o comecinho da web, né? Entreguei a idade. Nós estamos falando de 99 e 2000, vou parar então. de falar. Isso. E de lá eu fui parar na Hungria, né? Por que não? A grande Hungria. Na Hungria eu reabri a agência de design focada em UX, aí sim, começo de falar de UX, e também abri uma empresa de compensação de emissão de CO2. Compensação de emissão de CO2. Quando começou a se falar de mudança climática e tudo isso. E depois de tudo isso, resolvi voltar para Belo Horizonte para poder montar a Simpla. Na verdade, era para voltar para o Brasil, para montar a Simpla. E olhando para o Brasil, a gente tinha que escolher, cara, onde que a gente vai? A resposta óbvia é São Paulo. Sim. Só que não. Porque São Paulo não tinha um ingrediente que era fundamental para a gente que estava vindo para Belo Horizonte, conhecendo pouquíssimo sobre startup. Eu já tinha empreendido pra caramba, mas não entendia nada de startup. E em Belo Horizonte estava cheio de gente que sabia muito mais que eu e que estava disposta a compartilhar, o que em outras cidades eu não encontrei. Então eu costumo falar que no São Pedro Velho, eu cheguei, o ônibus estava passando, me deixaram subindo e me botaram na janelinha. Mas, cara, isso foi fundamental para a história da Simpla, a escolha de Belo Horizonte. A gente tem um amor pela cidade, eu sou Belo Horizontino 100%, mineiro 100%, não sou patrocinado, como todo mundo pergunta, você é patrocinado tanto que você fala? Não, não sou patrocinado, mas eu acho que Belo Horizonte ela encontrou um timing perfeito para a revolução que a gente está vivendo das economias mundiais. Concordo com você e vou te falar uma coisa, a gente já teve aqui na 5ª temporada alguns expoentes em seus segmentos, né? Que a gente tem orgulho de falar que é daqui de BH, né? A turma do café, da cerveja, o Koala que ganha prêmio no mundo inteiro, o Djonga veio aqui, agora vocês, e dá um super orgulho falar que a Simpla é de BH, né? Falar que é uma empresa que escolheu ficar aqui, que está construindo a história aqui e que a 5ª temporada de BH Invisível usou a Simpla como plataforma para quem veio aqui assistir o que está acontecendo, né? Eu acho isso que é emocionante.
João, e no seu caso, que já teve também em São Paulo, Unicamp, doutorado não sei aonde, voltou, você está morando em BH? Eu sou de Contagem, né? Nasci em Belo Horizonte e moro na periferia, né? Então, essa conexão, sempre trabalhei também em Contagem, em Belo Horizonte, mas a questão de poder estar próximo até mesmo da família foi algo nesse processo que, acho que essa questão emocional que ela colocou, o coração dessa receptividade nossa fez muito sentido para a Load Control se posicionar no momento aqui na região. E pensando em ecossistema também, o ecossistema é uma coisa que às vezes para o ouvinte é uma coisa muito não tão palpável, mas tento trazer de uma forma mais simples, seria um ambiente favorável para a comunicação, que a gente pudesse prosperar e ter essa troca como colocada pelo Cartacho. Certo? Isso. E aqui a gente tem isso, né? Apesar da web hoje facilitar conexões em distintos locais, mas o nosso local é favorável. O olho no olho é importante. Exatamente. Ainda, né? E BH tem essa coisa do acolhimento, né? Exato. Você sabe, eu vou dar um spoiler para você, uma das temporadas que a gente está pensando em fazer, a gente sempre pesquisa, sempre tem as reuniões com a população de BH para definir os temas que a gente vai cuidar, é falar das cidades que fazem parte da região metropolitana de Belo Horizonte. O tanto que Contagem, por exemplo, é importante para Belo Horizonte e o tanto que Belo Horizonte é importante para Contagem, Betim, Nova Lima, enfim, uma série de cidades. Para encerrar o primeiro bloco, eu queria que você contasse essa sua história de cientista do esporte. Certo. O que a Load Control faz exatamente, João? Exatamente. A Load Control é uma plataforma que integra diversas informações oriundas do atleta, do praticante de atividade física, de forma a propiciar a tomada de decisão, buscando otimizar rendimento e reduzir risco de lesão de forma mais assertiva. Então, a gente integra justamente as ciências que compõem a ciência do esporte, a preparação física, a parte de medicina mesmo, a fisioterapia, a nutrição, a própria odontologia. Então, todas as áreas que são oriundas ali, que estão por volta, circundando ali a performance esportiva, a gente faz essa integração e traduz de forma aplicada para respaldar o processo de tomada de decisão profissional. Você se inspirou naquele filme do Rock, que tem o Drago que vai lutar aquela luta com o Rock, tá cheio de computador em volta dele, isso é aquela história ali, né? Ai, boa. A referência é boa. Quem lembra da década de 80 vai lembrar dessa visão. Legal, né? eu sou mais novo. Também tem entregando idade. É melhor ficar calado, eu vou entregar a apresentação do programa para vocês agora. Maravilhoso. Pessoal, eu vou ter que encerrar esse primeiro bloco, eu acho que agora tá todo mundo na mesma página, o ouvinte de BH Invisível entendeu do que se trata, e no segundo bloco a gente vai tentar definir se BH é a capital das startups mesmo no nosso país ou não. Já a gente volta com BH Invisível, BH das Startups, quinta temporada, sexto programa, o último de 2019, o Réveillon tá chegando. Segundo bloco de BH Invisível, projeto dedicado a essa jovem Belo Horizonte, potente e efervescente. Hoje a gente recebe 3 super-heróis que viveram e ainda viverão muito intensamente essa cidade, principalmente no empreendedorismo, em botar para fazer, tirar a bunda da cadeira, ir lá e criar um monte de coisa. Aqui na minha frente a Paula, que já falou um bocado sobre, e falou com paixão, né, Paula? Isso que é importante. Do meu lado direito, o João, da Load Control. Como é o nome da tua startup, Paula, que você falou? Modacad. Modacad. Desculpa, ficou aqui, mas eu não estava... E o Cartacho, da Simpla, que já é muito conhecida, né? No primeiro bloco, você falou um termo que eu queria resgatar, São Pedro Valley. Legal. Para quem não conhece, o que é isso? São Pedro Valley é o nome da comunidade de startups de Belo Horizonte. De onde que vem esse nome? Ele vem do bairro São Pedro. E todo mundo pergunta, mas por que o bairro São Pedro? Então, Belo Horizonte, para quem é daqui sabe, Savassi é o bairro mais legal da cidade, e as startups querem estar no bairro mais legal. Só que a startup não tem dinheiro. E o bairro que está logo ao lado, quando você atravessa a avenida, é o bairro São Pedro. Então, as startups todas nasciam no bairro São Pedro para estar perto da Savassi. Só que a densidade de São Pedro, que é o princípio básico de comunidade, a densidade, começou a ficar alta. Então, as pessoas começaram a se encontrar. Você vai na padaria, tem alguém, vai no restaurante, tem alguém. Então, as startups começaram, nesse adensamento, a se conhecer, trocar informações e crescer em conjunto. Entendi. Então, por isso que chama São Pedro Valley. Existe um site que localiza as startups, não tem um site que tem um mapa, aonde que está cada uma?
Existe o site, mas uma das características de São Pedro Vale, cara, é que é orgânico, é caos. Então, se o site se ele ainda está no ar, não tenho a menor ideia, porque não existe um espírito, uma associação, uma organização. São Pedro Vale é um espírito, onde as pessoas aqui, de verdade, elas trocam muito mais informação. Eu rodo pelo Brasil inteiro. As pessoas daqui trocam muito mais informação entre si, compartilham muito mais do que em outros locais. A gente não está preocupado muito com a formalização. Né? A gente está preocupado mesmo que as empresas cresçam em conjunto, seja de Belo Horizonte, seja da grande BH. Esses dias mesmo eu recebi um pessoal de Ouro Preto que tem uma startup sensacional lá. Cara, não sei se eu posso ir porque eu não sou de São Pedro Vale. Vamos embora, vem para cá, claro. Conversa com o time, vamos lá. E é legal falar que São Pedro Vale é uma tiração de onda com o tal do Vale do Silício, né? O Silicon Valley, onde o Google surgiu, Facebook, todas essas coisas aí que a gente usa hoje em dia. Paula, Belo Horizonte, ela tem essa história das montanhas, a gente ser aqui, de fazer do nosso jeito, etc. Mas no primeiro bloco ficou claro para mim que isso é uma vantagem para quem está empreendendo e colocando os produtos no ar. Do ponto de vista jurídico, você acha que a gente está numa cidade que tá pró a startup? As leis municipais, os impostos, como é que... Se hoje a gente fosse só considerar isso para montar uma empresa, Belo Horizonte está na frente? Excelente pergunta. E nosso trabalho na Comissão de Direito para Startups é muito relacionado a isso. A gente precisa criar um ambiente propício para os nossos negócios nascerem, crescerem e ficarem aqui em BH e em Minas, né? E a gente ainda tem algumas evoluções para né, assim, concretizar nesse sentido. A gente teve, por exemplo, uma discussão uns 2 anos atrás com a Prefeitura de Belo Horizonte, que estava querendo aumentar os impostos. Precisou da mobilização dessa galera para a gente poder falar, ô prefeito, não é assim, né? Vamos pensar que o que está rolando por aí é o contrário, então a gente tem que incentivar. Ainda mais hoje, que é muito fácil você abrir uma empresa em outro lugar, mesmo estando aqui, a gente não tem mais a identidade física e a identidade jurídica necessariamente coladas. Mas a gente faz todo esse esforço de ecossistema, de ambiente, de tudo. Vamos dar uma mão aí para o nosso ambiente jurídico, é isso que a gente faz. A gente juntou um tanto de gente, de áreas diferentes, não só do direito, representantes dessa galera toda, para se unir, conversar e mostrar quais que são essas pautas e levar para o poder público. E hoje a gente participa na esfera municipal, estadual e federal, né? Estamos discutindo nessas esferas todas o que a gente precisa para poder fazer nossos negócios nascerem, crescerem e prosperarem. Ainda temos algumas evoluções nesse sentido, ainda não chegamos no ponto ótimo, mas eu não sei se tem outros lugares que a gente possa dizer de ponto ótimo. E essa revolução também, ela não vai aceitar muito, né, ser refreada, ela vai acontecer. Então, o que a gente deve pensar em lei, né, não como uma coisa para regular o que 2 pessoas fazem, e sim para a gente fazer ponte aonde não tem. Excelente perspectiva. E aí é esse o ponto. Na hora que a gente leva as coisas, a gente explica por quê. Preciso que esse cara converse com isso, eu preciso dessa forma que não tem ainda. Coloca lá uma caixinha no negócio de abrir empresa, que eu possa falar que a minha empresa é um computador e eu. Né? E a gente vai insistir até concretizar. Conte com o BH Invisível para concretizar isso tudo. Pô, vamos precisar Tamo junto. Vamos precisar, viu? Tamo junto. João, qual que foi a dor que você teve, a principal dor, assim, quando você resolveu abrir a Load Control? O que você falou assim, caramba, isso aqui eu não vou conseguir resolver porque tá tudo engessado, a burocracia, não sei. Enfim, abre teu coração. Do ponto de vista legal, não tivemos muito, vamos lá, barreiras assim. Eu vejo mais do ecossistema mesmo de esporte não está tão amadurecido. Acho que foi a grande barreira nossa. A gente entrou para o CID, né, que foi um programa de aceleração aqui, próximo da onde estamos aqui. Então, lá tivemos essas orientações jurídicas e tudo. De certa forma, não foi uma barreira, mas o fato das 40, 1, 2 serem do esporte e o ecossistema do esporte ainda está bem incipiente, uma coisa bem iniciante no mundo, posso dizer, não é
uma vantagem nossa, vamos colocar assim, né? Então, acho que o fato dessa troca na área esportiva, na área não ser tão facilitada igual nas outras, essa foi, acho que, a grande dificuldade nossa. Assim. Entendi. Você viu aquela história do maratonista que correu a maratona abaixo de 2 horas, Sim. né? Tinha uma load control por trás dele ali, não tinha? Sim, né? Com certeza, né? Eu não preciso citar a marca, mas sim. Era load control, né? Não, era uma Big Master Plus. É uma concorrente sua? Não, é a grande patrocinadora hoje, principalmente de fomento esportivo, são as de calçado esportivo. Ah, entendi. E uma das 2 principais do mundo, que na realidade era uma corrida não só para correr abaixo de 2 horas, era uma corrida para quem fosse a empresa que conseguisse propiciar o tênis para correr abaixo de 2 horas. Agora eu entendi. Então, essas são as 2 grandes fomentadoras de pesquisa, de ciência e inovação na área esportiva. E uma dessas conseguiu sair na frente. Sair na frente e fez isso. Essa eu vou ler... foi a load control, mas a próxima... A próxima vai ser a load control. Exatamente, Cartacho. obrigado. Eu vou ler para vocês aqui a história invisível de hoje e vamos ver se tem alguma coisa aqui que não é bem assim. Na última década, Belo Horizonte tem se destacado por ser um celeiro de inovação. É uma das cidades brasileiras com o maior número de startups. São empresas jovens, de diversas áreas, todas com grande potencial de crescimento. E hoje contaremos histórias de algumas dessas empresas. Às vezes, a perseverança é a chave do sucesso. Foi assim, com muita visão e insistência, que Gustavo Caetano criou a Sambatec, uma das importantes empresas de tecnologia do Brasil. Tudo começou em 2004, quando ele fundou uma empresa focada em games para celular. O negócio não foi para frente, mas alguns anos depois, para se manter no mercado, ele começou a estudar e investir em vídeos online. Foi a pessoa certa na hora exata. A ideia evoluiu, focada no mercado corporativo, e a Sambatec se tornou referência e uma das empresas mais inovadoras do mundo, com parcerias com o MIT e Harvard. E quando uma derrota se transforma em uma plataforma online que ajuda milhares de pessoas a divulgar e distribuírem seus conteúdos. Essa é a história da Hotmart, uma das principais startups de BH. Quando João Pedro Rezende criou sua primeira empresa, talvez fosse cedo demais. A empresa de aplicativos mobile não deu em nada, mas ficou a lição. Se quisesse ir para frente, ele teria de aprender como divulgar e entender seus consumidores. Para isso, estudou a fundo o marketing digital e, em pouco tempo, já estava dando aulas sobre o assunto para os amigos. Para facilitar, ele criou um PDF com as dicas e explicações e percebeu que poderia ganhar dinheiro com isso. Assim nascia a ideia da Hotmart, uma plataforma que permite a todos os produtores hospedar, distribuir e vender seus conteúdos. Às vezes, um problema se transforma em solução. Foi o caso de Max Oliveira, que ao comprar uma passagem aérea na internet, teve problemas no site e quando voltou a passagem havia passado de 100 para 500 reais. Ele não viajou, mas nasceu ali a ideia que se transformou na Max Milhas. A coisa era simples, um espaço em que pessoas pudessem comprar e vender milhas e aproveitar as melhores condições das companhias aéreas. O que ele não sabia é que estava começando uma revolução que já movimentou mais de 4 bilhões de milhas e facilitando a vida de milhares de pessoas. E aí, você tem alguma ideia para começar uma startup? É isso, né? História está no nosso quintal isso aqui, né? Cartacho, outro dia a gente estava conversando, tomando uma cerveja, e eu lembro de você falando, quantos empregos abertos as startups têm em Belo Horizonte hoje? Você tem ideia? De vagas abertas? Sim. Tende ao infinito. Porque se a gente pensa hoje em... sabe qual é o maior custo que as startups têm na vida? É o custo de oportunidade. Explica melhor para o ouvinte. Porque a capacidade que você tem de crescer em relação ao mercado que você achou, o product market fit, né, que é achar o jeito certo de entrar naquele mercado, faz com que o teto é tão longe que a sua velocidade é seu limite. E essa velocidade está muito ligada a time. Uma empresa é gente. Então, quando você é limitado pela capacidade de contratar gente, você limita o crescimento da empresa. Então, hoje, as empresas que estão em Belo Horizonte, você pensa em vagas de produto, tecnologia, marketing, são infinitas. Se a gente hoje tivesse capacidade de trazer 300 novos desenvolvedores para a Simpla em um mês, a gente traria. Infelizmente, a gente não consegue. Se fossem 400, a gente traria. E se fosse 500, também traria. Você sabe que eu trabalhei nesse mercado bastante tempo, quase 20 anos em tecnologia, e vira e mexe meu telefone toca pedindo indicação para desenvolvedor, né? Estou procurando um desenvolvedor, não sei, e não acha mesmo.
Não tem. Outro dia um amigo meu me ligou e falou, você indica, eu dei 4 telefonemas, tá todo mundo trabalhando. Tá na Simpla, tá na Hotmart, tá no banco BS2, tá no Inter, tá na Load Control, tá, a turma tá toda por aí, tá difícil, né? Exato. E isso é um limitador, né? Formação de mão de obra, talvez, né? Exatamente. Se a gente pensa hoje, quantas pessoas trabalham em startups em Belo Horizonte, a gente está falando na casa já de dezenas de milhares. E a gente olhava para Belo Horizonte como, tem uma empresinha aqui, uma empresinha ali. Não, a gente está falando de empresas hoje que faturam bilhões. As startups, bilhões. As startups de Belo Horizonte hoje, juntas, faturam bilhões. Empregam dezenas de milhares. E tem dezenas de milhares de vagas abertas. As startups, elas são a nova economia. Aonde que o ouvinte, que agora ficou empolgado, né, consegue saber dessas vagas abertas? É no site mesmo da Simpla, por exemplo, né? Isso, no site todos eles vão ter um trabalho conosco e, obviamente, gente, o LinkedIn de todas elas vai estar 100% atualizado. Maravilhoso. A Hotmart eu sei que tem mais de 70 vagas abertas. A Simpla deve estar beirando aí também, A gente né? tem muito mais que isso, a gente tem mais de 100. Incrível. Muito mais de 100. E aí uma pergunta para vocês três. Você não abre mão de estar em Minas Gerais, em Contagem, em Belo Horizonte, se sua vida é aqui mesmo? Sim. Não tem assim, Pode ser abra um seu momento, coração. Tem que fazer um período até de aceleração, um intercâmbio, alguma outra coisa fora que faz sentido. Acho que aí sim, mas sempre tentando trazer para cá, para buscar essa revolução até na questão econômica e o que ele colocou das barreiras, das dificuldades, né, de poder trazer, formar time, isso, o buraco acho que é até um pouco mais embaixo, mas é algo que a gente tem que lidar diariamente aí para conseguir peneirar da melhor forma. Você se dedica possível. 100% a Load Control hoje, João? 100%? Eu sou pesquisador também, então porque eu não consigo desassociar uma da outra, né? Então uma coisa agrega na outra. Então eu acabo pesquisador no Brasil hoje é professor, né? Então rapaz, a gente tem que conversar, viu? Ano que vem eu vou fazer uma expedição para Everest, você vai me ajudar nessa parada aí. Já tô falando aqui para não some daqui quando acabar o programa não. Já tem 2 clientes aqui. Já tem 2 clientes aqui, tamo ó, junto. pronto. Paulinha, deixa eu te contar uma coisa. Essa história de vagas abertas, os investimentos acontecendo, eu vejo que isso, de certa forma, posso estar errado, por isso a pergunta, é meio represado, né? E meio concentrado na galera que conseguiu ter acesso a estudo, a educação, né? Que conseguiu e etc e tal. Como a gente faz para essa realidade que existe, que o Cartacho que está aqui falou que existe, se espalhar para as 9 regionais de Belo Horizonte? Existe uma forma da gente fazer isso? É isso que a gente está batalhando, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar que já que a gente está vivendo essa revolução, tem alguns componentes que a gente vai trabalhar mais fortemente para fazer eles acontecerem. Tecnologia tem um potencial transformador altíssimo. Antes você precisava de uma grana gigante para poder industrializar um país, tornar ele possível, mudar uma realidade econômica. Hoje, a gente já consegue fazer tecnologia chegar na mão das pessoas e elas, atrás de um computador, onde quer que elas estejam, elas são todas iguais. Então, a gente pode e deve aproveitar essa nossa habilidade do ecossistema andar junto. Em centros maiores, a gente não consegue ter esse tipo de união. E agora, a galera que está aqui tem que ser replicadora e ir lá. Cara a cara fazer isso acontecer, ou fazer chegar, ou a gente bolar, quebrar a cabeça aqui para poder envolver as pessoas de uma forma diferente. O que a gente está passando agora não tem como a gente olhar para trás para pegar referência, né? A gente tem que realmente ter essa energia e esse protagonismo. A X-Tech, de certa forma, faz isso, né? A Ciranda está tentando trazer as mulheres para dentro e, principalmente, descentralizar essa coisa de estar tudo aqui na Savassi, né? Tentar trazer Belo Horizonte toda para dentro. E a gente consegue, né? Capilaridade da tecnologia hoje, a gente ainda talvez não tenha entendido o potencial todo que ela tem, mas tem. E essa galera aqui está tendo coragem de fazer diferente. Vamos continuar, Maravilha. né? Vamos encerrar o segundo bloco de BH Invisível, mas antes aquela pergunta meio capa de revista de celebridade. Onde você vai passar o Réveillon, Paula? Daqui 3 dias. Você tem que falar isso pro ouvinte aqui agora. Vendo essa cidade inteira. Você vai ficar em BH também. Eu tô assim, Cartacho vai viajar que eu sei, né? Eu vou
Vou estar no meio de um deserto, completamente desconectado. Sem celular. Isso, e Se deixando cair a Simpla no Réveillon, alguém resolva, não vai ser não, você. Não cai não, o pessoal tá lá para segurar. Você, João, vai passar Contagem as abóboras. Aí você tá certo. Bom demais. E você, ouvinte de BH Invisível, vai passar Réveillon aonde? Vai mandar pra gente agora no @BH Invisível no Twitter, o melhor lugar para passar Réveillon em Belo Horizonte, e a gente vai espalhar uma lista no Facebook. Tô dando trabalho para a equipe de produção, mas é assim que esse programa funciona. É uma startup também, afinal de contas. Já a gente volta com o terceiro e último bloco do último programa de 2019. Alô, Gleidson, sobe o som, último programa do ano, coloca um sambinha aí para começar esse bloco. Aonde você vai passar o seu Réveillon? Eu quero saber. @BH Invisível, esse é o último bloco. Programa da 5ª temporada, a gente está conversando aqui com 3 super-heróis, está espetacular. Eu queria ficar com vocês aqui a vida inteira, porque é sempre legal conversar com quem tira a bunda da cadeira para fazer e não enxerga limite nas coisas, né? Vamos fazer, vamos tentar, vamos jogar para frente, lá na frente a gente vê o que dá. É espetacular. Eu queria agora comunicar a vocês que vocês são prefeitos de Belo Horizonte. Rodrigo Cartacho, Paulinha e João Gustavo, vocês são prefeitos da nossa cidade. E agora vocês têm que colocar para fora o que vocês querem fazer por essa cidade. Seja nesse ambiente, nesse ecossistema que vocês chamam das startups, ou qualquer outra coisa. Vale tudo e aproveita que hoje é dia de festa e que a gente quer falar bem da nossa cidade cada vez mais para colocar esse coração para fora. Eu começo com você, prefeito João Gustavo. Agradeço a palavra e fazendo um recordatório da limitação hoje do custo de oportunidade que as startups têm devido à falta de mão de obra, vamos colocar assim, né? Então, eu como prefeito, a principal pauta seria educação básica de qualidade, porque a gente pensar em ciência, tecnologia e inovação sem uma base de bem feita, educação de qualidade mesmo, que o professor seja valorizado, principalmente, acho que um professor, tem algumas leis aí, a gente está aqui com a nossa querida representante da área do direito, então tem algumas leis, federalização da educação básica, tem uma que visa colocar no teto do funcionalismo público o salário do professor também, então com a progressão de carreira adequada e formação. Então, o professor que está lá na ponta, na educação básica mesmo, na periferia não só na região metropolitana, na periferia de Belo Horizonte mesmo, né? A maioria da população está na periferia, então não está dentro da Avenida do Contorno, nas escolas particulares, a maioria está nas escolas públicas. E é por isso que falta gente de mão de obra qualificada para trabalhar na Simpla, para trabalhar na Lode Control, porque uma criança dessa, que amanhã a gente nem sabe qual a profissão que ele vai ter daqui 10, 15 anos, ele não tem nenhuma alimentação adequada, várias coisas, ele fosse pensar numa pirâmide de necessidade de Maslow e tudo, ele não tem nem a base. Como é que ele vai ter pensamento abstrato para pensar em inteligência artificial, em realidade aumentada? Então, eu que tenho essa caminhada para o empreendedorismo via ciência, então saí preto, pobre da periferia, de Contagem, estudei escola particular durante o dia, trabalhei à noite e tive a oportunidade de estudar na Federal e na principal universidade da América do Sul, que é a Universidade de São Paulo, a USP, fazer doutorado fora, sem saber falar inglês direito e tudo mais, mas hoje, por conta dessa oportunidade, hoje eu tenho isso ao meu favor. Eu sei que a educação é a principal bandeira para várias áreas e para empreendedorismo, inovação, ecossistema de startups se fortalecer e se repercutir mesmo de forma exponencial para não perdermos esse custo de oportunidade, que a Simpla consiga trazer mais 1000 de elevadíssimos níveis, programadores, não só designers e tudo mais, a Load Control e a a Modacad. Modacad, fantástica a Modacad. Então, tipo assim, não podemos deixar de investir na educação básica. Educação básica, fortalecer o professor, dar um salário de nível
elevadíssimo, porque aí sim a gente vai conseguir mudar essa roda. Tá eleito, João. Tá eleito, não tem o que falar. E seu slogan é o prefeito que emociona. É o prefeito que põe a turma para chorar e pensar na vida. Obrigado. Prefeita Paula, primeira prefeita mulher de Belo Horizonte, eleita na virada de 2019. O que está no teu coração? Olha, BH produz as pessoas mais incríveis que eu conheço, já tendo andado bastante por aí. E eu queria que a galera se desse conta disso. Que a gente talvez tenha uma postura mineira de ser um pouco mais reservado, de ser muito rígido nos julgamentos que a gente faz, e temos uma tendência de valorizar coisas que são de outros lugares. Por um lado, isso é ótimo, né? A gente é super receptivo, recebe muita informação e muita coisa junto com todos os povos e coisas que construíram a gente, mas tem muita joia aqui. Esse é um pensamento que eu gostaria de mudar na cabeça da galera daqui. Vejam e valorizem, façam como essa turma que escolhe ficar aqui. E contratem, façam, trabalhem aqui. A gente tem muita coisa muito bacana. Eu acho que a gente pode e deve ajustar várias coisas, mas a gente ainda tem muita joia que a gente não descobriu. É difícil a gente achar as pessoas se elas não vêm participar. Eu tenho certeza que a gente precisa capacitar 500 pessoas para trabalhar na Simpla, mas que a gente tem 500 joias aqui. E isso não é uma vontade ou um achismo. Se não fosse assim, a gente não tinha levantado, né? Essa turma não tinha levantado. Várias outras que estão levantando agora. A gente tem, mas venham, participem, estejam conosco. É ou não é? Todo mundo dá um jeito de se encontrar e de fazer acontecer, que é muito bacana. Meu recado é mais para nós mesmos, porque é daí que vem a força que faz a gente refletir isso, né? Nós temos um trabalho grande para a gente ter representatividade melhor na política, mas, enfim, ninguém tira da gente o que a gente de fato constrói. Prefeita Paula, prefeita dos encontros. Está eleita. Está eleita, está eleita, está eleita. Excelentíssimo prefeito Cartacho, agora está contigo. Diga o que você quer e o que você pode, que eu sei que está cheio de travas aí, mas põe seu coração para fora. Eu acho que o que eu falei das startups também vale para o Belo Horizonte. Comentei que o maior custo de oportunidade das startups é o custo de oportunidade. A gente está vivendo algo muito parecido com Belo Horizonte. Eu voltei para Belo Horizonte tem 7 anos e meio. Eu voltei para uma Belo Horizonte completamente diferente da Belo Horizonte que eu saí. Belo Horizonte está se reinventando completamente. E Belo Horizonte, se você for fazer uma análise SWOT de Belo Horizonte, você vai entender que o diferencial competitivo dela é inovação. Belo Horizonte tem uma oportunidade de se transformar na capital da inovação. Inovação eu falo de tecnologia, mas eu falo também da criatividade. Olha o lugar que a gente está. Tem tanta coisa acontecendo em Belo Horizonte, só que isso acontece de maneira orgânica. Isso nasceu em Belo Horizonte. Só que a gente também tem a clareza que, assim como a Paula, Belo Horizonte precisa fazer a carreira da mineração para a inovação. É igualzinho o que a gente está fazendo. A gente teve, né, como mineiros, a gente se sente responsável porque a nossa economia ela foi soterrada aí pela lama. Beleza, está na hora de reconstruir. Só que essa construção já nasceu. O que Belo Horizonte precisa entender é que essa reconstrução de inovação que já nasceu de maneira orgânica, ela tem que ser fomentada, porque essa é a nova Belo Horizonte. E se a gente não transformar Belo Horizonte no potencial que ela tem, a culpa é nossa. Porque a gente tem tudo na mão. É muito raro uma cidade estar vivendo o que Belo Horizonte está vivendo com todos os ativos que nasceram por conta própria. Ou a gente pega isso e transforma a economia de Belo Horizonte, transforma a cara de Belo Horizonte, transforma o propósito de Belo Horizonte, ou a gente vai olhar daqui a 15 anos, acho que a gente é muito responsável por isso, daqui a 15, 20 anos a gente vai olhar e falar assim, putz, perdemos a gente teve a chance. Ó filho, ó filha, eu fui responsável por perder a chance de Belo Horizonte. Sinceramente, a gente não está afim, não vamos deixar isso acontecer. E você foi falando, eu fui resgatando aqui, Cartacho, os 5 programas que a gente já teve nessa temporada. Esse é o 6º. Primeiro episódio, segundo episódio, a gente falou de BH da cerveja, BH dos parques, BH das águas. Então você vê, em tudo isso tem inovação.
Em tudo isso tem a criatividade do Belo Horizontino, né? Completamente. Você tem razão, mudou um pouco minha perspectiva aqui também, maravilhoso. Cartacho, eu tenho uma pergunta para continuar aqui o tema. Claro. Eu vou começar pela Paula. A gente falou aqui no intervalo dos blocos sobre a responsabilidade social das startups. Paula, você acha que as startups, liderando essa cabeça inovadora da cidade, também deveria olhar para a liderança da responsabilidade social da cidade? Com certeza. Se a gente olhar pelo ponto de vista prático, as pessoas mais e mais consomem conceitos do que o produto ou um serviço propriamente dito. Se você está num mar de oportunidades, você vai escolher empresas, produtos e serviços que são mais condizentes com o que você acredita, que é para você, para o seu meio, para os seus iguais. E de um ponto de vista um pouco mais subjetivo, né, se a gente não estiver pensando em questão mercadológica propriamente dita, eu acho que a gente está aqui com super potencial na mão atual, né, na humanidade. Tecnologicamente a gente já consegue resolver a maior parte dos nossos problemas. Por que a gente não faz isso ainda? Uhum. Isso é uma coisa que fica aqui na cabeça da gente, né? E a gente precisa que a galera entenda que tecnologia como ferramenta, não fim em si mesmo, e a gente está na fase, na hora de colocar ela para funcionar para o que a gente quer, enquanto humanidade, coletividade, você, sua família, a galera que está à sua volta. E, a gente precisa muito desse protagonismo. É isso que a gente precisa incentivar, que as pessoas estejam na frente disso, puxando. A gente termina essa revolução que a gente está passando agora, sei lá, o povo diz que é meados da década de 2050, nós vamos fazer coisas que os nossos netos não vão fazer, mas que vão mudar o jeito que a gente vive. Diz meu filho que ele vai viver até os 170 anos, né? Nós também. Eu acho que vai ser isso aí, né? Não vai? A Load Control vai ter uma boa parcela de culpa nisso, né? Um dos grandes investimentos na área de tecnologia é justamente que a grande dor do ser humano é a morte. Então, procura-se solucionar essa dor aumentando a longevidade, mas com qualidade, e a educação física, que é uma área fundamental para viver longos períodos de tempo, mas com qualidade, que ninguém quer viver acamado. Então, as ciências do esporte, todas essas disciplinas são fundamentais, e aí já permeia uma health tech, né, uma área de saúde com esporte tech. Então, é um investimento muito grande, e a Google, me permita rapidinho, é uma das que investe muito através de uma outra empresa, que ela muda o nome, mas é Google mesmo, e eu não poderia deixar de falar que a Google, que é uma originária de uma tese de doutorado, é uma das principais startups do mundo e tem o pulmão dela aqui em Belo Horizonte. Então, bom você tocar nesse assunto. A gente não poderia deixar de falar nisso. É bom você não poder. Eu gostaria de ter deixado de falar nisso, viu? Mas já que você tocou nesse assunto, vamos puxar a orelha do Google de novo. A gente puxa a orelha do Google nesse programa, toda vez nesse programa, porque está em BH ao mesmo tempo não está. Não aparece, não se envolve com nada, está escondidinha. Porque ela usufruiu dos nossos conhecimentos, desde aquele exponencial, a curva dela de faturamento foi justamente similar a quando ela fez a aquisição aqui em Belo Horizonte, e esse retorno nesse fomento, nessa qualificação. Então é algo que a gente pode verificar isso, talvez trazer números, buscar isso, se isso está sendo efetivo ou não. Eu queria encerrar esse último programa do ano deixando uma pergunta para a turma da Google. Belo Horizonte tem orgulho de ter a Google aqui, mas a Google tem orgulho de estar em Belo Horizonte? Isso é uma pergunta que eles têm que responder para a gente, de verdade. Cartacho, eu te elegi, esqueci de falar isso. Quem vota no Cartacho aqui para prefeito também está eleito, né? Porque essa tese da cidade inovadora acaba de ser presenteada, tem 2 meses que isso aconteceu, 1 mês e meio, a gente recebeu o título de cidade criativa na gastronomia, né? Cidade de eu não lembro agora o título certo, mas poxa, já estamos no caminho, né? Esse é um caminho que a gente podia explorar realmente mais. Mais um, né? De novo, olha, né? o tamanho da oportunidade. Somente uma entre 9 no mundo. Olha para você ver, outro detalhe então assim, é muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo agora, numa cidade jovem, né, e efervescente. Maravilhoso. Considerações finais, eu queria que vocês passassem os contatos, ou de rede social pessoal, ou das empresas, para quem está ouvindo a gente,
também ter contato direto com vocês. Começando por você, João, como é que faz para entrar em contato com vocês? Hoje aí no Instagram, né, @João Gustavo Claudino, ou LoadControl também, @LoadControlApp, né, de app. Então é a forma também, ou o e-mail também, joão.gustavo@loadcontrolapp.com. Estamos abertos aí a sempre trocar figurinha com a galera, e o acesso não é muito dificultado não, a gente dentro do contexto aí, da agenda, a gente responde sempre, nunca fica depois de tudo que vocês falaram aqui, que o ecossistema é favorável, se vocês dificultarem o acesso, aí nós estamos perdidos. Joga o programa no lixo e faz outro. Exatamente. Então tá fechado. Paulinha, contatos, por favor. Para a galera que tiver a fim de montar uma startup, quiser fazer contato com a gente, @TheLegalsLaw, ou a minha pessoal, @Paula Guimarães Figueiredo, ou da ModaCard, né, que é o responsável por eu estar aqui hoje, claro. @ModaCard. E se perdeu aí um pouco, joga a pesquisa no concorrente da Google para descobrir onde você está, né? Fechou. Cartacho, contatos. Da Simpla, né, @Simpla no Instagram, acho que hoje é a melhor mídia que a gente tem para poder conversar. O meu pessoal é rodrigo.cartacho, também @rodrigo.cartacho no Instagram, ou, obviamente, de bicicleta por aí na cidade, em algum rolê da cidade, ou alguma montanha de Minas, porque afinal, né, estamos no melhor lugar, não só para inovação, mas também nós vivemos na cidade mais incrível que tem hoje no Brasil. E se eu for realmente eleito prefeito, uma das primeiras coisas que eu deveria fazer é garantir que Belo Horizonte se torne a capital do Brasil. Porque, né, a gente... Adorei! Maravilhoso, maravilhoso. Olha, eu queria encerrar o ano com um programa histórico, e a gente acha que conseguiu encerrar o ano com um programa histórico. Agradeço a presença de vocês três. Eu ia fazer uma brincadeira, tipo assim, vamos startar o ano, vamos startupar o ano. Mas eu falei, melhor não, porque eu tô no limite lá em casa, sabe? Eu não vou atravessar essa linha. Vamos encerrar. Feliz Ano Novo para todo mundo, né? Feliz Ano Novo. Eu só queria dar um toque para Belo Horizonte. A gente está lançando um fundo, pessoal, junto com a Evoe, que é uma startup aqui de Belo Horizonte. Evoe.cc é o endereço na internet. E esse fundo tem como objetivo arrecadar, financiar vários projetos que vão correr o ano, e a gente escolheu um projeto de cada regional para descentralizar essa história. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, é só acessar a Evoe, que a gente com certeza vai estar na página principal. Eu ainda não sei qual que é o endereço, mas fica de olho nas redes sociais de BH Invisível, que para 2020 a gente vai invadir as regionais, participando ativamente de projetos de empreendedorismo social. Fundo BH, tá lá na Evoe. Um beijo para Bruninha, para o Gustavo, meu xará, para todo mundo da Evoe. A gente está encerrando o ano. Feliz Ano Novo! A gente se encontra ano que vem, no dia 4, com mais um programa da 5ª temporada. Eu vou ler aquela ficha técnica maravilhosa que só está crescendo. Eu quero que tenham todas as startups aqui, tá? Menos aquela que a gente não pode falar o nome. Tô brincando, eu adoro vocês. Só se posicionem, por favor, hein, Gleidson? Produção de pauta, Patrícia Brandão, Carol Mendonça, Ramon Moreira, Denise Santos, Cadu Passos, Fred Garzon, Gabriela Matos, Mônica Butini, João Vitor Rocha, Nathalie Matos e centenas de pessoas espalhadas por BH. Instagram, fotógrafo, tô acabando a voz, fotógrafo de BH e Ibra. Produção audiovisual, Renca Produções, técnico de som, Gleidson Mendes, sobe o som aí, cadê o sambinha, Gleidson? Operação de estúdio, Diego Olímpio, direção de jornalismo, Ike e Adjelovic. Ike, obrigado por acreditar nessas 12 almas que fazem o BH Invisível. Tamo junto para 2020. Direção geral, Bernardo Teles. Realização BH Invisível e Band News FM. Patrocínio, beijo para a ABC da Construção. Obrigado por acreditar no nosso sonho e estar com a gente desde a fundação do programa. Apoio para a realização da 5ª temporada. UP Café, Cervejaria Capa Preta, Tradicional Limonada, Jovens Baristas, Estúdio Avançado, Casa Sapucaí. Eu sou Gustavo Ziller, emocionado, a gente se tromba pelas ruas da cidade mais espetacular da América Latina. Um beijo e até ano que vem. Maravilhoso. Se você quiser ficar, vai embora, que a casa é nossa.